que que a gente quer, afinal, ser igual a quem acabou com a gente, com quem dizimou, com quem matou, com quem estuprou? Esse vídeo vai para aqueles que buscam junto aos seus, junto aos familiares, tentar esclarecer um pouco desse mito de entender o povo brasileiro enquanto um povo atrasado, enquanto um povo problemático, porque foi colonizado por portugueses. Ou esse mito, né, de que nós somos acomodados demais, e que nós não podemos, então, nos tornar modernos, né? Porque, no fundo, o que está aí por trás é o ímpeto, né? A necessidade de achar que a gente pode vir a ser moderno. E para que essa modernidade? Porque a gente quer alçar um lugar no mundo que seja parecido aos das potências mundiais, ou seja, a gente quer se igualar às potências, copiando-as, né? Copiando seus modos de existência. Ora, haveria muito para se falar sobre o mito do brasileiro preguiçoso, o mito do brasileiro que não gosta de trabalhar, aquele que deixa tudo inacabado, ou então falar especificamente sobre questões atreladas às etnias indígenas ou até mesmo aos povos de determinados estados do Brasil. Mas eu não vou me deter a isso porque já há muita discussão a respeito de como isso escancara um grande preconceito, uma grande visão até muito inocente, ingênua a respeito de todos os processos que aconteceram aqui, né, nesse lugar chamado Brasil. O que eu queria entrar é um pouco nessa questão mais da passividade e também da noção de que nós não somos capazes de realizar a nossa modernidade da maneira como se espera. Bom, em primeiro lugar, vale a pena dizer que o Brasil, tal como ele é chamado hoje, ele nem sempre ele foi assim. Nem sempre ele foi esse povo brasileiro, ele nunca foi, na verdade, a tentativa de construção do povo brasileiro é algo muito recente, nos anos 30, quando há necessidade, então, de justificar, né, diante da formação do Estado brasileiro, Estado político na era Vargas, justificar, então, essa união nacional e propor essa união nacional. Mas, durante a colônia, a gente vê que haveria uma nuance muito maior no que diz respeito às pessoas que aqui moravam, né? Não só as inúmeras etnias dos povos nativos dessa terra, as inúmeras etnias dos povos trazidos para cá de forma de escravizados, e também todo o contingente de imigrações, de colonizadores, de invasões, ou seja, a gente passou por muitos processos históricos que fez com que a gente não tivesse também, e não houvesse interesse talvez da colônia, nessa unificação do povo que morava nessa colônia, né? Não haveria então por que razão para unificar isso, uma vez que a gente tinha diferentes poderes diversos espalhados por todo o território e cada um cumprindo as regras da melhor maneira, né, perante a coroa, mas também exercendo um poderio local muito forte, né? Então tem essa questão da colonização e outra coisa, né? Tem a questão da subjugação de vários povos, principalmente dos que foram trazidos aqui como escravizados, que nem tinham a condição de humanidade reconhecida, quanto os que moravam aqui, os donos dessa terra, os povos indígenas, os povos originários dessa terra. Esses discursos de preguiça, de que não serve para o trabalho, ou de, enfim,
incompetência, incapacidade de realizar as coisas, serviu muito também para justificar processos de escravização, processos de violência, processos de exclusão e para legitimar o próprio poder de quem mandava, né? Ou seja, a maneira de auto-organização da sociedade, a maneira de construção das ações, das práticas cotidianas, tais como elas ocorriam e ocorrem em determinadas sociedades, elas não eram legitimadas perante aquilo que deveria ser feito aos olhos do colonizador, aos olhos dos colonos, daqueles que realmente detinham o poder e detinham terras e detinham mão de obra. Então tem um pouco disso, dessa questão de como a configuração histórica do nosso processo de colonização ele gerou esse discurso e que se propagou por anos até a gente ouvir hoje, nos dias de hoje, né? Que, enfim, o que acabou com esse processo de vadiagem foi a chegada da indústria, a chegada, enfim, do grande contingente de imigrantes que vieram para cá, e aí estes sim poderiam começar a trabalhar e levar o trabalho a sério, já que a população que estava aqui não fazia isso. Na verdade foi um projeto, a gente sabe, né, de importação dessa mão de obra, e que também esse tipo de discurso justificou, né? Vocês podem ir para lá porque o povo de lá ele não trabalha bem, então vocês vão se dar bem, lá tem espaço para vocês. Na verdade foi um processo de branqueamento da população, foi um processo de deixar à margem todo esse contingente pós-abolição que ficou vagando, sem trabalho, sem um lugar na estrutura social, que nunca foi reconhecido, né? E desde então a gente vê cada vez mais esse tipo de argumento, né? Essa tentativa de justificar o caráter do povo brasileiro pela etnia, pela até noção de raça, que é uma coisa totalmente problemática. E o que leva, o que está por trás disso em dizer que nós não somos uma colônia como os Estados Unidos, ou nós não fomos colonizados por ingleses e a gente foi colonizado por portugueses e por isso que a gente é desse jeito? O que está por trás desse tipo de discurso? Primeiro está um espelhamento, né, num ideal, que já é problemático, porque a gente sabe que os Estados Unidos, enquanto sociedade muito particular, devido às particularidades históricas da colonização inglesa, ele é uma sociedade com vários tipos de problemas, né? Isso não ignora que a colonização foi diferente, mas o fato de ter sido colonizado por ingleses não é colocar na raça, não é colocar na etnia, na nacionalidade do colonizador o problema para a colônia, né? Então, primeira coisa é essa tentativa de projeção de um ideal. A segunda é esquecer historicamente todo o poder que Portugal tinha, na época muito maior do que a Inglaterra, e Portugal era uma potência. Enfim, você deslegitimar a construção histórica da nação portuguesa e dizer que ela era menos, não faz sentido se a gente voltar nessa época, nesses parâmetros que ali se colocavam. Então, Portugal estava muito acima da Inglaterra. E não é por isso que a gente também deve achar que Portugal, os feitos da colônia portuguesa, não foram de terror, não foram de desmanche de vidas, né? A colonização, ela em si, ela incidiu sobre todos os povos de todas as localidades de uma maneira muito terrorista, né? Baseando em silenciamento, em morte, em estupro, enfim, todo tipo de violência que perpetua até hoje, as consequências disso perpetuam até hoje. Em terceiro lugar, o que a gente vê aí também é uma questão da nossa formação histórica
de dizer, o brasileiro é acomodado, mas espera aí, né? Eu até já falei em outro vídeo sobre o da Mata, mas eu acho que vale a pena retomar a questão que o Roberto da Mata coloca para explicar a formação do nosso país. A gente teve, por um lado, os poderosos e aqueles que estavam associados aos poderosos sempre eram vistos como privilegiados, e uma grande massa que eram os comuns, os homens, que são os homens comuns, os homens normais, os homens das ruas, os trabalhadores, né, que nunca foram considerados e nunca houve uma tentativa de fato de inclusão dessas pessoas e de mostrar para elas que elas fazem parte do jogo político, que elas fazem parte do jogo de poder. Então, tem toda uma questão também de invisibilizar o processo de viver em sociedade. O que é de fato o processo de viver em sociedade, de viver em coletivo? É um conjunto de ações que a gente desenvolve uns com os outros, é uma civilidade, é uma ética perante o outro, e que isso não aconteceu justamente porque a gente, o tempo todo na nossa sociedade, separou aqueles que estavam no poder dos que estavam trabalhando, e os que estavam trabalhando não se viam como parte disso, e nem era do interesse dos que estavam no poder mostrar, porque senão eles temiam a tomada do poder pelos trabalhadores, por aqueles que de fato criam a riqueza no nosso país. Então, essa grande massa que é vista como apática politicamente, que é acomodada, que não faz nada, que não reivindica, né, é justamente um projeto de também apagamento de todas as suas potências. A gente não pode esquecer que houve muitas revoltas populares que foram massivamente destruídas com violência, que foram massacradas. Mesmo assim, houve muitas conquistas, mas a maioria foi dizimada da população que participou dessas revoltas populares, porque não era interesse calar a população e deixar justamente ela neste local de apatia e de não interferência na política. Então, quando a gente percebe todas essas nuances, fica muito difícil aceitar argumentos até eugenistas, né? Que falam que o nosso problema é porque a gente foi colonizado por portugueses. Tudo bem, se a gente fosse aceitar esse argumento, que já é um absurdo, mesmo assim, aonde esse argumento quer chegar no fim das contas? Ele quer chegar, o que está por trás desse argumento é que há povos superiores a outros, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, o que está querendo se dizer aí? Que a gente nunca vai chegar porque a gente é um povo, a gente volta aos argumentos do começo do século XX, início do século XIX, de eugenismo, de que há povos melhores que outros, que a gente não pode ser mestiço, que ser mestiço é um problema, a própria categoria de mestiço já é totalmente problemática hoje em dia, não se fala mais nisso, até porque não se chega a conclusão nenhuma a esse debate. Então, apelar para o processo histórico de colonização de portugueses ou de ingleses e suas particularidades em si não explica nada, não explica absolutamente nada. Particularidades houve em todos os casos, né? E há diferentes colônias inglesas. A Índia, por exemplo, uma colônia inglesa. E por que ela é tão diferente dos Estados Unidos? As pessoas elas tendem a ficar presas em exemplos muito rasos para justificar esse tipo de argumento. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para não sair por aí propagando absurdos, eugenistas, racistas, enfim. Outra coisa que eu queria finalizar, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, é trazer então a reflexão sobre o nosso processo de modernidade. Nosso processo de modernidade inacabado e que, de fato, não faz sentido nenhum pensarmos em sermos modernos, né? Eu nem vou entrar aqui no mérito, que eu já falei inúmeras vezes de Latour, que questiona essa ideia de modernidade e todas as questões problemáticas que isso trouxe para nós enquanto civilização ocidental. Nem vou entrar nesse mérito, mas vou entrar no mérito de que qual é o sentido de um país como o nosso, com heranças diversas, né, com outras formas de enxergar o mundo, outras cosmologias e cosmogonias, outras formas de se colocar nós,
enquanto cada um perante o todo, perante o coletivo, e que vem de heranças distintas, a gente adotar um modelo eurocêntrico, colonizador, né, de modernidade. O que está por trás disso? Por que a gente quer aceitar isso enquanto modelo? A gente já viu que não está funcionando, que não funcionou por 500 anos. A gente já viu que não funcionou por 500 anos, que só gerou destruição, que só gerou morte, que não gera coisa positiva. E continua-se com um modelo de construção desse país, de construção de um povo que ignora todas as matrizes, que ignora todos os elementos vindos de África, vindo das diferentes etnias indígenas, vindo então de uma maneira muito mais perspectivista e cosmopolítica, digamos assim. Por quê? Porque a elite, no fundo, né, ela quer continuar apegada a esse modelo colonial, porque é parte do projeto, né? Manter isso como um ideal e a ser seguido e a ser conquistado, né? Para que a situação continue do jeito que está, né? Matando quem tem que matar, não deixando ascender socialmente os estratos que vieram dessas origens, que foram por anos, né, foram por anos extorquidos em seus intelectos, em suas possibilidades de criação de mundo. Então a empresa colonial, no fim das contas, né, como dizem Simas e Rufino, é do interesse dela dar continuidade a esses processos de exclusão. A empresa colonial é totalmente excludente. E muitas vezes esses discursos de modernidade, de seguir os europeus, de seguir os países que estão em progresso, ela ignora, mas ela ignora as nossas particularidades e ela serve para a perpetuação dessas desigualdades, dessas diferenças que só aumentam e que só contribuem para, além de tudo, dificultar a nossa compreensão de quem nós somos enquanto povo, né? De fato reconhecer o que conformou o nosso povo e o que é importante a gente honrar dos nossos ancestrais, né? Que visão de mundo que a gente quer levar adiante e como que a gente pode ser a nossa potencialidade plena sem copiar outros países e simplesmente honrando e dando voz às formas de vida, às formas de visão de mundo que a gente tem na nossa herança afro-indígena. Então isso é para pensar um pouco e tirar um pouco dessa centralização do mundo colonial, do mundo europeu, do mundo do colonizador, né? Do mundo do genocídio, da morte, né? Uma lógica muito mais pró-vida, que é uma vida encantada, uma vida que faz muito mais sentido de acordo com aquilo que a gente traz na nossa herança.